Isaías capítulo 55. Então, a partir de segunda-feira já vai ter os ingressos. Então, só os líderes de célula vão poder estar comprando esse valor, porque o preço normal vai ser 25 e na hora vai ser 30. Tá, irmãos? Então, compre logo, em nome do Senhor Jesus. Isaías 55, 6. Quantos acharam? Digam amém. Quantos ainda não acharam? Fala, pastor, eu estou quase. Um, dois, três e... Fazer silêncio para os irmãos se concentrarem para achar Isaías. Amém? Isaías capítulo 55, no versículo 6. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem antes regar a terra e fazer brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão ao que come, assim também ocorre com a minha palavra, que não sai da minha boca. Ela não voltará, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo, o que a designei, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão com júbilos e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão de canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em um renome para o Senhor, para o sinal eterno, e isso não será destruído. Diga amém, diga glória a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai, no nome do Senhor, nós lemos a Tua palavra, e sabemos que ela é revelação, e a graça divina, é aquilo que faz o homem se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, que essa palavra possa produzir hoje frutos dignos de arrependimento, que possa fazer cada um de nós melhorar um pouco mais, e nessa noite vem gerar em nós vida, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nisso, diga amém e diga glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a genuína conversão. Hoje eu gostaria de falar a você sobre esse assunto. Eu queria que você falasse aí para o irmão que está do seu lado: olha, diga aí com bem fé para ele: olha, é possível se converter genuinamente ou não. Nos nossos dias, observamos o processo onde o Evangelho, onde a palavra de Deus tem entrado em vários corações, em várias vidas,
através de várias questões e causas. E muitas pessoas, através disso, têm se convertido, ou não, ou acham que se converteram. Porque, ao mesmo tempo, pessoas podem se converter, e se converter é muito mais apenas do que mudar de opinião, ou mudar apenas de uma forma de agir, ou de uma forma de pensar. Para muita gente, a conversão tem sido apenas uma mudança de fachada, apenas um retoque em sua maquiagem de comportamento, uma pintura em sua existência externa. Também há muitas pessoas que por vários motivos chegam até Deus. Muitas pessoas podem vir a Deus por causa de medo. Muitas pessoas podem se aproximar da conversão por motivos diversos, por sentimentos de opressão, por uma opressão noturna, por uma fobia, enfermidade, outras coisas talvez até inexplicáveis que tem a ver com o coração, que tem a ver com questões sérias que sinceramente muitas das vezes não há equações para resolvê-las. Muitas pessoas podem se chegar até Jesus e até o processo da conversão por causa de um problema sentimental, por um problema financeiro, ou por qualquer outro problema ocasionado por uma vida que viveu completamente distante de Deus. Tudo isso é possível. E algumas pessoas, nesse processo de conhecer o Senhor, elas podem estagnar esse processo, ou elas podem ir um pouco além. Pessoas que de repente buscaram a Deus, ou se aproximaram a Deus, por causa de repente, alguma dessas questões que citamos, e não desenvolveram uma fé, não desenvolveram uma vida diante do Senhor, podem ser taxadas como pessoas de Deus, de uma forma exterior, mas interiormente ainda não ter mudado certas coisas que Deus está interessado em mudar. Algumas pessoas têm sido colocadas diante de Deus por certas questões ou por muito amor. A grande razão é que realmente algumas pessoas se convertem e outras pessoas ainda não entenderam que existe muito mais de Deus do que apenas ser amparado, do que apenas ser consolado por certos dilemas, através de um culto, através de uma música, através de uma palavra. Pessoas que vivem assim estão refugiadas por um padrão religioso que muitas das vezes não gerou uma mudança externa em sua vida. As pessoas precisam entender do que falam esse texto. Esse texto, ele fala sobre um processo onde o profeta, muito bem inspirado por Deus, relata a vontade de Deus em relação à conversão genuína de alguém. Porque é muito fácil observarmos pessoas hoje que têm um tom de espiritualidade e que de repente se acham hoje até os donos da verdade, onde os seus amigos não têm mais razão em nada, porque tudo já perdeu de certa forma a graça, e ele é o profeta que de repente fala tudo, age daquela forma, e aquilo é viver de uma forma onde os outros observam essa conversão, entre aspas, como uma coisa ruim. O Evangelho, ele tem que ter o poder de transformar a vida de alguém para melhor. O Evangelho tem o poder de fazer com que coisas que não existiam vir a existir.
A conversão que não funciona é aquela que gera uma aparência exterior, mas não gera uma certa frutificação por onde passamos. Jesus, ele não agia como um fariseu. E eu posso dizer que a genuína conversão é o resultado de um desejo intenso por Deus e pela experiência da sua presença. Diga amém. O texto diz, eu vou ler outra vez a vocês, versículo 6 diz, acompanhe aí que nós vamos estudar esse texto com muita calma. O verso 6 diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. O ponto de início de Deus é nos alcançar através do momento que cada um de nós observamos que há uma necessidade e a gente se achega até Deus, e Deus ele passa a operar ou não na nossa vida, e isso depende muito de nós. Eu posso dizer que existe pelo menos 4 razões baseadas nesse texto que nos fazem entender um pouco mais sobre a conversão. Quais são esses sinais de conversão que vão gerar uma melhoria na nossa vida? Quais são essas 4 marcas? Primeira, a genuína conversão eleva os nossos valores e os nossos projetos. O verso 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho, diga caminho, e que o homem mau abandone os seus pensamentos, diga pensamentos, e voltem-se para o Senhor, que Ele terá misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, que Ele é bom e dá perdão. O princípio aqui desse texto, ele fala de valores, porque é muito fácil observarmos pessoas que hoje se converteram, mas os seus valores antigos não foram alterados. A sua forma de pensar ainda não foi alterada. Os seus caminhos ainda não foram alterados. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem perverso ou o homem mau, os seus pensamentos. A vontade de Deus é que isso possa acontecer. Por quê? Porque Deus ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A vontade de Deus nos coloca diante de um pensamento e um caminho, e o pensamento de Deus e o caminho de Deus, a porta estreita, a porta larga, as motivações de antes e as motivações de Deus na nossa vida. Mas eu fico imaginando como alguém pode conhecer o Senhor genuinamente, como alguém pode elevar os seus pensamentos ao nível de penetrar naquilo que Deus ama, naquilo que Deus quer. A genuína conversão, ela vai elevar os nossos valores e os nossos projetos. E por muito tempo, eu analisava esse texto, colocando ele como a soberania de Deus. Deus é soberano.